Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é a terceira aula do curso de Biologia Molecular e nessa videoaula discutiremos o mecanismo de transcrição. Mecanismo este que é extremamente importante porque vai estabelecer um elo entre o DNA, que é a molécula que carrega toda a informação genética de um indivíduo, e, por sua vez, também vai fazer aqui a ponte para a produção das proteínas. Então, nós veremos que esse processo, tanto nos eucariotos quanto nos procariotos, é muito importante. Beleza? Então, vamos lá? Na primeira aula do nosso curso, eu comentei com vocês que um organismo ele pode ser caracterizado pelo metabolismo, que é aquele conjunto de várias reações químicas que estão atreladas com vias metabólicas, e que essas reações químicas, no geral, são aí sintetizadas com auxílio de outras proteínas que são enzimas. Então, como eu falei, cada molécula do corpo é formada por uma via metabólica, e a gente podia entender a via metabólica justamente como uma linha de produção, e cada etapa dessa linha de produção estava associada aqui com uma enzima. Por sua vez, cada enzima vai ser formada por sequências de aminoácidos, e a sequência de aminoácidos que determina a produção de uma proteína está diretamente atrelada com um trecho específico do DNA, ao qual nós chamamos de gene. Aí você provavelmente esteja se perguntando, professor, o que significa isso de maneira muito simples? A ideia é a seguinte, ó, a gente tem o DNA, e o DNA a gente poderia meio que fazer uma analogia com um mapa, e nesse mapa nós temos regiões específicas que vão ser responsáveis por determinadas características. Nesse sentido, um segmento específico do DNA que vai formar uma molécula de RNA mensageiro e posteriormente esse RNA mensageiro vai ser transformado em uma proteína é denominado como gene, beleza? Então vamos pegar essa via metabólica aqui, ó. Você tem um substrato, a partir de uma reação você tem um intermediário 1, 2, 3, até chegar no produto final. E por sua vez, percebam que essas reações elas são intermediadas, auxiliadas aqui com enzimas, e cada uma dessas enzimas estão atreladas diretamente a um determinado gene. Nesse sentido, qual que é a ideia? Cada gene ele vai ser copiado numa molécula intermediária de RNA, num processo denominado como transcrição. E essa molécula de RNA, uma vez formada, ela se associa-se aos ribossomos que podem estar livres na região citoplasmática ou aderidos ao retículo endoplasmático. Uma vez o RNA associado ao ribossomo, ele vai fazer um screen, ele vai determinar a sequência de aminoácidos que vão ser responsáveis por formar uma determinada proteína num processo denominado como tradução. Um ponto muito importante que eu quero destacar nessa figura em especial é que existe uma particularidade entre o processo de transcrição no procarioto versus o que acontece no eucarioto. No procarioto, você tem um gene, e esse gene ele é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro, por sua vez, vai formar uma proteína. Em contrapartida, nos eucariontes, nós veremos que o DNA ele tem aqui, dentro da região de um gene, regiões que nós denominamos como exons, que são regiões codificantes, e regiões não codificantes, que são os introns. No processo de transcrição, você forma uma molécula de pré-RNA mensageiro, ou seja, uma molécula de RNA mensageiro não funcional ainda, e aí ela vai sofrer alguns processos, como remoção dos introns e etc., de maneira a qual você vai ter agora um RNA mensageiro maduro, que pode ser transportado para a região citoplasmática, e aí uma vez unido a um ribossomo livre ou ao retículo endoplasmático, faz aqui a produção da proteína. Outro detalhe que eu acho que é bacana vocês observarem é que o processo de transcrição no procarioto é um processo acoplado, ele acontece concomitantemente à tradução. Em contrapartida, nos eucariontes, o processo ele é compartimentalizado.
a transcrição ela acontece a nível de núcleo e posteriormente a tradução vai acontecer aqui na região citoplasmática, tá bom? Posto isso, a ideia central é que, quando a gente está falando de genes, que são justamente esses elementos que vão determinar as características do organismo, a gente precisa entender o famoso dogma central da biologia. Então, você tem o DNA, que se replica, que a gente já havia descrito na aula anterior. A partir do DNA, utilizando-se aqui uma das fitas do DNA, nós formamos o RNA num processo denominado como transcrição. Por sua vez, o RNA, agora associado aos ribossomos, forma as proteínas num processo denominado como tradução. Essa figura em especial, eu queria destacar para vocês que ela está errada. Por quê? Tem um detalhe que merece atenção, que é o seguinte. O RNA ele pode transformar-se novamente no DNA, e isso a gente discutiu justamente na aula passada lá da transcriptase reversa. Então você tem um processo de retrotranscrição ou transcrição reversa. E o RNA ele pode ter um processo denominado como splicing alternativo, formando mais de uma proteína. Então, o que tu pode ter é um reordenamento dos genes, ou melhor dizendo, um reordenamento dos exons, de maneira a qual você tem proteínas aqui sendo produzidas a partir de uma molécula de RNA mensageiro, tá bom? Então, a ideia do dogma central é que, primeiro, ele vai trazer aqui o fluxo da informação genética, e isso é extremamente importante para que nós tenhamos aí a perpetuação das características genéticas de uma geração para outra, e este processo ele está associado com três grandes momentos. O primeiro, que é a replicação, que é basicamente o DNA através da replicação semiconservativa, formando duas moléculas de DNA, e isso depende aqui da DNA polimerase dependente de DNA. Nós temos a transcrição, que é pegar uma das fitas de DNA e, a partir dela, formar a molécula de RNA mensageiro, e isso é um processo que acontece mediante a RNA polimerase dependente de DNA. Nós entenderemos mais adiante do que se trata isso. E, por sua vez, o RNA mensageiro, através da tradução, que é um processo complexo, que envolve ribossomos, RNA transportador e outras moléculas, nós formamos aqui o polipeptídeo, isto é, a proteína, tá bom? Portanto, a transcrição gênica consiste essencialmente, pessoal, em você ter o processo de cópia de um trecho do DNA em uma molécula de RNA. E esse trecho do DNA é denominado como gene, tá? E isso é extremamente importante de ser pontuado, porque nós veremos que, para além da produção de proteínas, nós teremos aqui outros tipos de RNAs que são formados através da transcrição gênica, que vão ser extremamente importantes para regular esse processo e entre outras coisas, tá bom? Então vamos lá? Somente por descargo de consciência, como nós havíamos comentado na aula introdutória, o RNA é um ribonucleotídeo formado aqui por três unidades, que são as bases nitrogenadas, que são a adenina, guanina, citosina e uracila. Apresenta uma pentose chamada de ribose e um grupamento fosfato. Então, essas pequenas subunidades aqui formam o nucleotídeo. E esses nucleotídeos ligam-se uns aos outros através da ligação fosfodiéster, beleza? Só por descargo de consciência, nós temos aqui as purinas, que no caso é a adenina e a guanina, e as pirimidinas, que é a citosina e a uracila. Então vamos lá. Como que acontece a transcrição de maneira muito simples? Muito simples entre aspas, né? A transcrição ela vai acontecer num ponto específico que nós chamamos de região promotora, tá? E para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos aqui proteínas especiais, a quais nós denominamos como fatores de transcrição, que reconhecem essa região aqui promotora, e a partir desse reconhecimento é que é possível que nós tenhamos aí o início da síntese da molécula de RNA na transcrição. Então, você tem aqui ó, essa figura, você tem aqui a região promotora, a região codificante de RNA
e você tem uma região aqui que a gente chama de sítio de terminação da transcrição. Então, qual que é a ideia? Quando você fala da transcrição, como eu falei anteriormente, você tem os fatores de transcrição que reconhecem a região promotora. Uma vez reconhecida essa região promotora pelos fatores de transcrição, é possível que a polimerase, que nesse caso é a RNA polimerase, se encaixe ao DNA molde e a partir disso nós tenhamos aí o início da transcrição. Um ponto que merece atenção é que a quantidade de RNA produzida irá variar de acordo com a combinação dos diversos tipos de fatores de transcrição que se ligam a este promotor, tá? Então, a depender dos tipos de fatores que se ligaram aqui, você pode ter uma maior ou menor produção de RNA. Uma vez a qual essa molécula de RNA polimerase se liga ao DNA molde, e aqui é importante destacar que o RNA molde é uma das fitas de DNA, e essa RNA polimerase ela começa a catalisar as reações fosfodiéster entre os nucleotídeos, gerando essa fita de RNA, e é importante ser pontuado que essa síntese ela sempre ocorre no sentido 5' 3', tá bom? É muito semelhante ao DNA, com a diferença que ao invés de eu ter timina, eu tenho uracila aqui como base nitrogenada no RNA. Como eu falei anteriormente, apenas uma das fitas de DNA é utilizada como molde, então você tem aqui a fita não molde e a fita molde. A partir da fita molde, você tem aqui esse processo de produção da molécula de RNA, tá bom? Então você tem aqui, ó, a fita molde de DNA, e aí você vai adicionando, sempre no sentido 5', 3', as moléculas aqui de nucleotídeos para formar a molécula de RNA, tá bom? Além disso, um ponto que merece bastante atenção é que a transcrição ela vai sendo processada até que ela encontre dois estímulos que irão terminá-las. A primeira é a formação de um grampo com sequências invertidas, então você forma essa estrutura em grampo e isso finaliza. E aí você tem um corte enzimático da molécula de RNA, tá? Então essas são as duas formas pelas quais você tem aí esse processo. Então, vamos lá. Como que se dá essa terminação por grampo? Primeiro, você tem aqui essas regiões invertidas, e aí um finalizador independente de Ru, eles contém uma sequência invertida que vai ser seguida aqui de um filamento com aproximadamente 6 nucleotídeos adenina. Então, você tem esses 6 nucleotídeos adenina. Essas repetições invertidas são transcritas em RNA, perdão. Uma vez transcrito, elas se dobram como se fosse um grampo, tá? E isso faz com que o RNA tenha uma pausa. Uma vez acontecendo isso aqui, as ligações de hidrogênio entre essas pares de bases aqui, A e U, acabam se rompendo, e esse RNA transcrito se separa aqui do molde, e aí você tem o término do processo de transcrição. Diante dessa figura, a conclusão que eu quero trazer a vocês é que a transcrição termina quando essas regiões repetidas aqui invertidas formam essa estrutura em grampo, seguida aí por uma série de uracilas, tá bom? E aí o segundo processo é aquele atrelado com corte enzimático, no qual a RNA polimerase do tipo 2 transcreve além das sequências codificantes aí da maioria dos genes. Você tem a clivagem perto da ponta 3' do RNA, e enquanto isso acontece, a RNA polimerase continua transcrevendo, tá? Você tem uma endonuclease, que é a RAT1, que se liga à ponta 5' aqui, da parte de trás do RNA. Ela move-se aí para que o RNA polimerase, para a região da DNA polimerase, perdão, degradando aí esse RNA à medida que esse processo acontece, tá? E aí, quando essa RAT atinge a polimerase, a transcrição termina. Então, a ideia é meio que aproximar a RAT da RNA polimerase, perdão, e aí você tem esse corte enzimático. Nos eucariotos, um detalhe que merece atenção é que o RNA que foi produzido aí a princípio,
que nós denominamos como transcrito primário, ele precisa obrigatoriamente sofrer 3 processos: adição da CAP, adição da cauda poli-A e a remoção de pequenos trechos que nós denominamos como recomposição ou splicing. Após ter esses 3 processos, nós temos aqui o que nós chamamos de transcritos maduros. Então vamos lá? O que é a adição da CAP? A CAP nada mais é do que um revestimento na ponta 5' aqui da cadeia de RNA composto por uma molécula de 7-metilguanosinina, tá? Ela é adicionada quando o RNA tem aproximadamente aqui 30 bases, e a ideia dessa cauda CAP é justamente fazer uma proteção à molécula de RNA e também ajudar o processo de tradução. Nós temos aqui a adição da cauda poli-A, que ela acontece aqui ao final do alongamento. Então esse transcrito primário ele é cortado num ponto específico aí na sua ponta 3', e após essa clivagem você tem aqui a enzima poli-A polimerase adicionando uma cauda com cerca aqui de 200 adeninas, tá? Então você tem aqui o que a gente chama de cauda poli-A. E por fim você tem a recomposição ou splicing, que é basicamente um processo no qual você tem a remoção de trechos que não são importantes aí para... Eles não são codificantes, perdão, tá fugindo aqui da cabeça. Essas regiões são denominadas como introns. Uma dica meio idiota, mas eu acho que pode ajudar: introns de intrometidos, ou seja, eles estão ali intrometidos e não vão servir para nada, a priori, né? Porque os introns, eles também têm função regulatória, mas eles não são codificados. Então, o splicing, ele retira os introns e as regiões codificantes, que são os exons, são unidas aí e vão compor o RNA maduro, beleza? Um ponto que merece bastante atenção é que essa remoção ela vai acontecer em pontos específicos do RNA, tá? E esse corte e fusão desses fragmentos é realizado por um complexo enzimático chamado de spliceossomo. Então você tem essa figura aqui, ela nos mostra a complexidade do processo, porque quando se fala de splicing, a ideia do pessoal, só tirou os introns e juntou os exons. Não, é toda uma maquinaria de várias enzimas que vão funcionar para fazer esse processo acontecer, tá bom? E nós temos ainda que destacar aqui na aula um processo denominado como splicing alternativo, que é uma situação na qual você tem um padrão de remoção de um transcrito primário que pode ser diferente entre as células de um organismo. E isso acaba propiciando a formação de transcritos maduros diferentes. Logo, a gente pode entender isso aqui de maneira muito direta, proteínas diferentes, a partir de uma sequência de DNA. Então, ó, vem comigo nessa figura. A ideia do splicing alternativo é você meio que reordenar esses exons, e uma vez que você reordena esses exons, você tem formas diferentes de uma determinada proteína, tá? E aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, você tem aqui esse transcrito primário de RNA, e a partir do splicing alternativo, olha o tanto de proteína que é formada através do splicing alternativo, tá? Então isso aqui é muito importante no sentido de você gerar uma diversidade de várias formas proteicas, beleza? E é isso, pessoal. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, divulgue para os colegas, dê o hype aqui no vídeo, comente, que é uma forma de me ajudar, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. A literatura adotada, basicamente, novamente, foi o Alberts e o Voigt. Mas também tem aqui algumas coisinhas do Lehninger, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!